Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live. Hoje, quarta-feira, e nós vamos falar sobre um assunto que eu acho muito interessante, muito importante, que é a relação do zumbido com o sono, né? Hoje eu estarei com o meu querido amigo Dr. Jorge Pinheiro, que já já eu vou chamá-lo, né? Então, eu vou abrir para as perguntas dos seguidores durante toda a live, que vai ser em 1 hora, né? Às 10 horas a gente finaliza. Mas a gente vai batendo papo. Eu acho que também a grande questão dessa live, principalmente também, é poder ensinar, né, com tudo aquilo que o Dr. Jorge vai nos trazer sobre o que é uma boa noite de sono, né? Eu acho que para todo mundo é importante, independente de ter zumbido ou não, na verdade. Todo mundo quer dormir bem, todo mundo quer acordar disposto, na verdade, ainda mais nesse frio, que não é fácil. Então, eu acho que é uma live que vai ser para todo mundo, né? Independente de ter zumbido ou não, mas lógico que a minha página é muito voltada para essa população aí, né? As pessoas que têm queixa de zumbido. Então, vamos focar também para poder ajudar vocês, tá bom? Deixa eu dar uma boa noite aqui para os meus seguidores Dile Gomes, Batista Souza, Cris Souza, sempre querida aqui, a Darkly Maciel, a Sandra Regina, a Natália, a Nanda Paula, Valéria. Boa noite, sejam bem-vindos. Bom, vou chamar aqui então meu convidado. Deixa eu chamar aqui. Chamei, estou aguardando. Vamos ver se rola. Ei, boa noite! Boa noite, Karina. Boa noite, todo mundo que está aí na live. Para mim é um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. Admiro muito seu trabalho, viu? Acho que você faz um trabalho incrível. Obrigada, estou muito feliz e muito honrada com a sua presença. Também sou uma grande admiradora. Eu vejo aí nas suas redes sociais todo o trabalho que você faz, né? Participação em congressos, enfim. E inicialmente eu gostaria que você se apresentasse, né, para os meus seguidores, depois eu me apresento um pouco para os seus, e aí a gente começa o nosso bate-papo, né? Nesse frio que eu tô aqui toda enrolada. Frio e sono, né? Acaba facilitando um pouco a gente querer dormir, né? Ficar ali agasalhado. Bem, meu nome é George, eu sou otorrinolaringologista de formação e eu fiz mais um ano de residência médica em medicina do sono, né? No Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E o sono veio para ficar, é algo que realmente eu tenho uma paixão por essa área. Atualmente eu sou doutorando pela Faculdade de Medicina da USP, estou terminando aí o doutorado, qualificando o mês que vem. E sou médico assistente do Laboratório do Sono do INCOR e trabalho em 2 outros laboratórios do sono aqui na cidade de São Paulo. E sono, tô aí, gente. Eu adoro falar sobre isso, então sempre quando me convidam é uma alegria muito grande, porque eu acho que, assim como o seu trabalho na área do zumbido, né, a gente acaba recebendo esses pacientes muito desacreditados, né, Karina? Que as pessoas dizem, olha, não tem muito o que fazer, isso não vai mudar tanto, e é importante a gente trazer coisas importantes para esse paciente, ainda mais baseado na evidência científica. Exatamente, muito bom, muito bom. Bom, gente, para quem não me conhece, os seguidores do Dr. George, eu sou a Karina Bezerra Rocha, eu sou fisioterapeuta, sou formada mais ou menos uns 21 anos, né? Não Mas não parece? dizer a minha idade. Bom, fiz meu mestrado e doutorado aqui na USP, na área de otorrino, justamente falando sobre zumbido, né? Minhas duas pesquisas. Eu sou docente, então eu dou aulas em pós-graduações, eu dou cursos, sempre estou dando aulas em congressos e transito também na parte de clínica com atendimentos no meu consultório, como fisioterapeuta aqui em São Paulo, no bairro de Higienópolis, onde 99% dos meus pacientes têm zumbido. Bom, gente, vamos começar, que realmente tem muita coisa para perguntar, muita coisa. E a primeira coisa é o seguinte, como a gente está nesse frio, iniciamos aí o solstício de inverno, eu queria saber se existe uma diferença em relação à temperatura.
Então, assim, dormir no inverno, as pessoas dormem melhor do que no verão. No verão, aquele calor, de repente as pessoas dormem mal. O que é que pela sua experiência clínica e o que é que a ciência nos fala em relação a essa coisa da sazonalidade? Perfeita a sua pergunta, né? Então a gente está vivendo agora uns dias mais frios e tanto os dias muito frios quanto os dias muito quentes podem influenciar o sono e de formas diferentes. Então, falando um pouquinho dos dias quentes antes, noites muito quentes fazem com que a gente fragmente mais esse sono. A gente tem mais despertares com uma frequência maior. Já nos dias muito frios, quando a gente não está bem agasalhado, e aí o nosso corpo entende que a gente precisa guardar energia para poder compensar essa temperatura externa que está muito fria. E o que que o nosso corpo faz? Ele inibe uma fase do sono muito importante, que é o sono REM. Porque o sono REM ele tem um gasto energético maior, porque a gente tem uma atividade cerebral muito intensa, e por isso a gente acaba reduzindo um pouco a quantidade de sono REM. E o sono REM ele tem uma influência importante na nossa cognição, na nossa memória, então, em armazenar as informações diurnas. Então, o importante é que a gente tenha ali uma temperatura variando entre 18 a 24 graus, seria o ideal para a gente ter um conforto maior na hora do nosso sono, né? É lógico que o nosso corpo, nós somos organismos que nós conseguimos manter a nossa temperatura corporal adequada. Mas durante o sono, espera-se que essa temperatura seja um pouco menor do que durante o dia. E aí a gente precisa criar um ambiente favorável para isso, para que não reduza mais do que seja necessário, né? Então, cuidado aí, use a sua meinha, não deixe os pés muito frios e também o seu cobertor de forma adequada para que o seu sono aconteça da melhor forma possível. Perfeito. E tem essa coisa, assim, da mulher ser mais friorenta, porque, assim, aqui em casa, eu sou aquela que, mesmo no verão, eu tenho que usar meia e uso sempre a coberta. Meu marido fala, não é possível isso? Existe essa questão aí da mulher ser mais friorenta? Eu acho que tem outros fatores aí que podem influenciar além do próprio gênero, né? Mas assim, a constituição de gordura, a percepção realmente, algumas pessoas têm essa percepção de temperatura muito mais acentuada, mas a gente percebe sim que entre as mulheres essa queixa é um pouco mais frequente, né? Então a gente vê isso, e mesmo nas situações de 18 graus, às vezes já é muito frio para algumas mulheres, elas necessitam se agasalhar melhor. Então é importante o seguinte, tentar, quando é um casal, uma temperatura seja agradável para os dois, né? Que às vezes o marido não quer negociar, aumentar um pouquinho a temperatura e a esposa está sofrendo ali com aquele frio intenso. Então, assim, sentiu que as suas extremidades estão frias? Aqueça. Usa sua meia, um cobertor maior. Não precisa compartilhar o mesmo cobertor. Você pode compartilhar a mesma cama tendo cobertor diferente, né? Para você não ter um prejuízo na hora do sono. E lembrando também que às vezes os dias muito frios, as noites muito frias, estimulam mais a nossa diurese, a nossa micção. A gente vai mais ao banheiro, né? E isso também pode ser um fator que fragmenta o sono, fazendo você despertar mais vezes e com dificuldade de retornar, né? Porque às vezes está muito frio, a gente nem consegue dormir adequadamente. Então, muito cuidado aí, se as extremidades estiverem mais frias, é importante guardar aí para proteger do frio. Ótimo. E aproveitando aí a sua fala, Jorge, no caso, por exemplo, qual o tempo que seria ideal da gente, sei lá, tomar um copo de água, tomar uma xícara de chá para dormir? Quantas horas antes? Bom, uma xícara de chá não teria problema de você tomar próximo ao horário de dormir, mas é uma xícara, né? Agora, Tá. se você vai tomar uma quantidade maior de água, o importante é que você reduza aí na região, principalmente próximo ao horário do sono. Então, 2 horas antes, já reduz a quantidade de água, porque senão você, durante a noite, pode realmente levantar mais vezes para ir ao banheiro e isso te causar desconforto na hora de dormir. Então, assim, durante o dia, beba água à vontade mesmo, capricha aí na quantidade de água, mas à noite, deixa para tomar água só até a hora do jantar. Um chazinho próximo ao horário de dormir para aquecer, pode ser, mas um chazinho também que não tenha nenhuma substância estimulante. Tem que ter cuidado aí com esse, que não é todo chá que pode, né? Que são os chás escuros, né? A gente sabe, por exemplo, o chá preto, o chá de gengibre, o chá de... eles podem, por exemplo, deixar a gente muito mais Chamate. elétrico. Chá mate, o Chá chá verde branco, também tem o chá cafeína, verde né? tem muita cafeína. Chá verde tem bastante cafeína. Então a gente tem que ter cuidado aí na quantidade, inclusive durante o dia, tá?
Porque a cafeína pode ficar no nosso corpo de 6 a 8 horas agindo. Algumas pessoas são menos ou mais sensíveis. Então, por via das dúvidas, não arrisca a sua noite de sono, né? Após as 3 da tarde, evitar essas bebidas que são ricas em cafeína. Lembrando do chocolate também, que o chocolate é gostoso, é quentinho para tomar à noite, mas também tem uma dose de cafeína importante. Exatamente. Agora, outra coisa, é verdade, aproveitando essa história ainda de ir para o banheiro de madrugada algumas vezes, existe essa coisa aí de falar que a ansiedade pode fazer com que a pessoa vá mais vezes ao banheiro? Isso é possível? Eu já ouvi alguns pacientes mesmo me trazendo essa informação. Eu falei, vou perguntar para um especialista. Olha, a ansiedade, ela pode fazer com que você tenha dificuldade, seja para iniciar o sono, né? Ou então, quando você desperta no meio da noite, a retornar esse sono. Mas com relação à ida aos banheiros, o que acontece é o seguinte, as pessoas mais ansiosas e que estão ingerindo muita quantidade de líquido, às vezes é tipo quando a gente tem uma entrevista de trabalho, uma entrevista profissional, e aí a gente, na hora da entrevista, dá vontade de ir lá ao banheiro um pouquinho antes de entrar na sala, né? Isso pode acontecer, porque a gente tem todo um controle neurológico aí dessas funções. Mas seria uma ansiedade num nível um pouquinho maior do que o habitual. A gente pode ter momentos de ansiedade, mas essa ansiedade que está até fazendo você ir ao banheiro, talvez seja interessante você conversar aí com o seu médico, porque talvez precise de um tratamento mais eficaz, mais assertivo, para que você não tenha tantos efeitos desnecessários e indesejáveis aí com essa ansiedade. Perfeito. Agora sim, qual seria a definição de um sono reparador? O que é uma pessoa que dorme bem? Porque aí você falando aqui, de repente muitas pessoas vão ouvir e vai dizer, nossa, eu tenho alguma alteraçãozinha aí que de repente eu preciso fazer uma higiene do sono, sei lá. Qual é a definição então? O que é uma pessoa que dorme bem? A gente tem um confundimento de dormir bem com um número muito grande de horas de sono. Então, na verdade, a gente precisa unir duas coisas. Quantidade de sono, que é uma questão individual, ou talvez eu não precise o mesmo número de horas que você, Karina, por exemplo, associado a uma qualidade do sono. Então, o ideal é que, se você está acordando descansado, se você acorda disposto, se você não tem sono durante o dia, isso já é um indicativo importante que talvez você esteja dormindo bem. Então, eu acho que as repercussões diurnas são que vão falar muito a favor da nossa qualidade de sono noturna. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado, né? Ah, será que eu estou dormindo bem? Será que eu estou dormindo mal? Então, observa como você acorda. Se você acorda sempre com a ajuda do despertador, precisa colocar ali no modo soneca a cada 5 minutos. Você levanta parecendo um zumbi, que não está conseguindo ainda nem pensar o que você vai tomar no café da manhã. Quanto mais se você perguntar 2 mais 2, você não consegue responder, calma. Então, talvez o seu sono não esteja bem. E aí também a sonolência durante o dia, a fadiga, também são sinais de que o sono não está bem. Então, só para resumir, o que é uma noite de sono reparadora? É você acordar descansado, disposto e sem ter sonolência durante o dia. Isso já indica muito. Perfeito. Também, assim, uma coisa que eu passei de uns anos para cá perguntar para o paciente, né? Porque antigamente eu perguntava, você dorme bem? A maioria falava, ah, durmo. Aí eu mudei. Eu perguntava, hoje em dia eu pergunto assim, né? De uns anos para cá, você acorda descansado? Você sente sonolência durante o dia? Aí eu vi que realmente muitos tinham realmente um sono que não era reparador, que era aquele momento do descanso. E aí a gente vai fazendo essas orientações de higiene do sono. Agora, outra pergunta, por exemplo. Qual é o momento que o profissional percebe com o paciente, ou o paciente precisa identificar que ele precisa de uma ajuda, digamos assim, química, de um medicamento? No ano passado, eu fiz uma live com um outro colega de vocês, um otorrino, que inclusive passou para essa linha mais de medicina do sono. E eu fiquei assim, fiquei realmente impressionada com algumas informações que ele passou em relação a medicamentos. Que as pessoas tomam demais medicamento em qualquer alteração pequena de sono. Eu queria que você me falasse sobre isso e qual momento, geralmente, digamos assim, a pessoa precisaria de uma ajuda química, digamos, de um medicamento.
Eu acho sua pergunta fundamental, porque primeiro a gente associa a dificuldade para dormir sempre com tratamento medicamentoso, como se fosse Certo. assim a solução para todos os casos. Então, assim, eu sempre costumo dizer que quando alguém não está dormindo bem, você precisa avaliar esse indivíduo nas 24 horas dele. Não dá para você perguntar só coisas relacionadas próximo ao horário de dormir, porque tudo isso vai sinalizar para um relógio biológico que nós temos, que está lá no hipotálamo, lá no nosso cérebro, que coordena todas as nossas funções. Então, num primeiro momento, a gente trabalha questões comportamentais, que são super importantes, né, e que muitas vezes não são tão claras para o indivíduo. Então, às vezes, eu tenho um paciente que chega e diz, mas eu faço higiene do sono. Mas, às vezes, o que ele acha de higiene do sono é restrito diante de muitas funções que a gente ainda pode trabalhar. Então, a questão comportamental, ela vem no primeiro plano sempre. Hoje se sabe que o tratamento, dividindo aqui insônia aguda e crônica, a insônia crônica, o tratamento de escolha é a terapia cognitivo-comportamental, que é você trabalhar a sua relação com o sono. O tratamento medicamentoso, ele é importante, mas é um tratamento que a gente precisa sempre entender o objetivo, o porquê que a gente está indicando e entender que esse processo a gente precisa ir junto com mudança de hábitos, de conceitos e da relação do sono. Então, uma insônia aguda, por exemplo, você passou por um problema familiar. A gente está vendo isso muito agora, as pessoas estão perdendo familiares Sim. para essa doença, pessoas estão perdendo emprego, enfim. Então, a pessoa está em sofrimento e ela chega para você e ela não está dormindo. Então, você precisa trabalhar as questões de ansiedade, trabalhar todos os medos que a pessoa tem. E aí, um tratamento medicamentoso nessa fase aguda, ele pode ser muito importante para você estabilizar a situação, mas você não pode colocar todas as fichas no tratamento medicamentoso. A gente já tem que ir trabalhando todas as questões comportamentais. Se, por exemplo, eu estou com dificuldade de lidar com toda essa dificuldade, com toda essa situação que está acontecendo no nosso país, e não é fácil achar alguém que esteja passando por isso, não é difícil, né? Porque está um momento de sofrimento para todos nós. Então, nós precisamos trabalhar todas essas questões emocionais e junto um tratamento, inclusive até na hora de eu escolher o medicamento, eu preciso pensar nisso. Que tem medicamentos que vão trabalhar na insônia, que tem efeitos antidepressivos, ansiolíticos, e tudo isso é um motivo para eu escolher o melhor tratamento para aquele indivíduo. Mas trabalhar a mente através de terapia é fundamental também, inclusive na insônia aguda, a gente fazer esse processo concomitante para não cronificar o uso desse medicamento, que não é o ideal, né? Não estou dizendo que tem pessoas que não precisam, elas podem precisar, mas o ideal é que seja o menor tempo possível. Lógico. E no caso, assim, Jorge, qual seria a diferença daquela pessoa que ela tem dificuldade de iniciar o sono e aquela que dorme direitinho no início, mas que ela, sei lá, acorda no horário da bruxa, que é às 3 horas da madrugada, ou então acorda às 5 da manhã, 4 da manhã, que não é o horário que ela acorda. Qual que seria essa diferença? Perfeito. A gente tem 3 tipos de insônia, basicamente. Então, a gente tem insônia inicial, que é exatamente essa dificuldade para começar a dormir. Mas tem pessoas que elas não têm problema para começar a dormir, mas elas têm dificuldade para manter esse sono. E a gente chama de insônia de manutenção, que é ali por volta das 3 da manhã, 4 horas da manhã. E tem aquela pessoa que 5 horas, 5 e meia desperta e não consegue mais voltar a dormir, que seria uma insônia terminal. Então, esses 3 perfis aí, eles têm relação com algumas características do indivíduo. A gente sabe, por exemplo, que pessoas que têm ansiedade ou transtorno de ansiedade generalizada, elas têm uma dificuldade maior para iniciar o sono. Já pessoas que têm uma relação com um transtorno depressivo, elas têm uma dificuldade maior de manter esse sono, inclusive elas podem ter esse despertar precoce, né? Então, não é generalizando para todo mundo, né? Mas a gente encontra muito esse perfil. A gente vê, por exemplo, que a pessoa que acumula muitas funções, ela está o dia inteiro ocupada, quando chega na hora de dormir, ela faz um feedback de tudo que aconteceu no dia, ela começa a pensar, e aí no momento que ela encosta a cabeça no travesseiro, vem aqueles pensamentos que a gente chama de pensamentos ruminantes. Você fica trabalhando neles o tempo inteiro, né? Durante o dia você não tem tempo de pensar nisso, são tantas ocupações, mas na hora que você coloca a sua cabeça no travesseiro, você se isola de tudo do ambiente, é só você ali. E aí esses pensamentos surgem. E aí o sono vai embora.
porque a gente tem uma questão comportamental muito importante relacionado como gatilho para o sono. Então, nesse momento, o que a gente aconselha? Não fica na cama. A cama é um local para você dormir ou namorar. Se você não está fazendo nenhuma das duas coisas, não fica na cama esperando o sono vir. Porque é como se eu ficasse sentado na mesa de jantar esperando o café da manhã. E vai acontecer daqui a não sei quantas horas, né? Então, isso me gera mais ansiedade, gera mais uma relação conflituosa com aquele ambiente. E aí levanta, vai fazer uma leitura agradável, não precisa ler um livro de terror, não vai ligar a TV. E aí, quando você tiver com sono, você retorna. Ah, Jorge, mas eu fiz isso e o sono não veio. Pode acontecer. Na primeira noite, o sono não vir. E aí você vai ter um dia bem ruim. Mas conforme você for exercitando esse processo, você vai ver que o seu cérebro vai desfocar desse início de sono complicado e você vai voltar a dormir com uma facilidade maior. Mas lembrando que tem que ser afastado outras questões orgânicas, né, que também podem influenciar aí nesse início do sono. Quais outras questões orgânicas? Por exemplo, uma pessoa que tem uma alteração como na tireoide, produzindo muito hormônio tireoidiano, ele tem dificuldade para dormir, né? A gente sabe também que pessoas que têm um grau de ansiedade pode gerar alguns transmissores químicos que podem atrapalhar o início do sono. Então, nessa situação, a gente precisa tratar a causa de base antes de fazer qualquer tratamento direcionado aí para insônia. Tá. E vamos, antes da gente focar mais no zumbido, eu queria que você falasse um pouquinho sobre higiene do sono. Então, assim, quais são as principais dicas, coisas que, assim, a gente não pode deixar, né, não pode faltar no nosso dia a dia para que a gente tenha uma boa noite de sono? O nome higiene do sono, eu acho que é um nome apropriado, né? Porque assim como a gente chega do trabalho, aí a gente faz nossa higiene corporal, a gente tira aquela roupa que está o dia inteiro em contato ali com os pacientes, eu vou tomar um banho, eu preciso fazer essa higiene com a minha mente. Então, na hora que eu chego super elétrico, pensando um monte de coisa, então o que eu faço? Eu não posso estimular ainda mais. Então, uma coisa muito importante é a gente sinalizar para o nosso cérebro quando é dia e quando é noite. E a gente tem dificuldade de fazer isso. Parece um processo simples, mas não é. O meu sono dessa noite eu começo a construir a partir do momento que eu levanto hoje. Então, tudo que eu fiz durante o dia vai influenciar positivamente ou negativamente no sono que eu vou ter essa noite. Então, o primeiro passo é eu sinalizar para o meu cérebro que é dia. Como que eu faço isso? Luz do sol. Tomar meia hora de luz do sol de manhã, porque a gente já sai às vezes, ainda mais agora que está o outono e inverno, né? A gente sai, tá tudo escuro, quando volta tá tudo escuro, a gente não tem tempo de tomar um pouquinho de sol. Isso vai sinalizar para o seu cérebro que é dia e ele vai entender, vou organizar esse relógio para que à noite a gente durma melhor. O inverso a gente tem que fazer à noite, a gente tem que sinalizar que é noite. Então, diminuir a luminosidade. Então, a gente acaba... a melatonina, que é um hormônio que a gente produz e que a maior parte das pessoas, a imensa maioria, produz em quantidade adequada, sem precisar suplementar, precisa dessa informação que é noite. Aí o cérebro começa a liberar muito antes do horário do sono. Então, a gente reduz a quantidade de luminosidade, os estímulos luminosos vindo do celular, da TV, e tudo isso vai afetar diretamente a minha qualidade de sono. Além do mais, bebidas cafeinadas. A gente tem que pensar, se eu sou uma pessoa hiperestimulada por cafeína, eu preciso saber o ponto de parar, tanto na quantidade quanto na última dose. Então, para você não ter erro, para de tomar o cafezinho, uma bebida cafeinada, até às 3 da tarde. Depois não toma mais, é o último horário, para você ter um menor efeito possível dessa substância no seu corpo. E aí pensar também, a cama é lugar para dormir, então você precisa entender como é seu quarto, né? O seu quarto não pode ser muito barulhento. Às vezes é difícil quando você compartilha a casa com outras pessoas ou você mora perto de um bar, perto de uma avenida movimentada, mas isso pode influenciar o seu sono. Se está vindo muita luminosidade de fora, também controlar esse estímulo que está vindo involuntariamente. E entender que a cama não é uma sala de cinema, não vamos lá assistir filme lá deitadinho. É muito bom agora no frio, né? A gente tem o hábito de fazer tudo no quarto, ninguém quer levantar.
mas agora não é o momento de fazer isso. Arranje um lugarzinho na sala para assistir seu filme. Não é o lugar também para você levar o seu trabalho, vou fazer meus relatórios, planejar meus cursos ali sentado na cama. E também não é lugar para você comer. A gente leva ali tudo para a cama e acaba mudando o que o nosso cérebro acha que aquele ambiente é possível de se fazer. Então, essas são as Tem algum principais alimento, dicas. por exemplo, que pode interferir na digestão, nessa coisa da noite? Assim, olha, tenta evitar, sei lá, carboidrato em excesso. Tem alguma coisa assim? Eu acho que a gordura em excesso à noite, ela pode piorar. Então, porque ela torna a digestão muito mais lentificada e aí a gente pode realmente ter interferência no sono. É importante a gente lembrar que para a gente digerir, a gente demanda um gasto energético ali para realizar todas essas funções. Além do mais, durante o sono, quando a gente vai dormir, a gente tem uma lentificação daqueles movimentos peristálticos que a gente chama, né? Que é o alimento sendo conduzido ali através do esôfago, estômago e intestino. Então, há uma lentificação disso, há um relaxamento maior do esfíncter entre o esôfago e o estômago, favorecendo o refluxo. Então, de uma forma geral, a gente recomenda que você se alimente até 2 horas antes do horário do sono e evitar, principalmente no período noturno, alimentos mais gordurosos, porque eles podem realmente demandar um tempo maior de digestão. E também, assim, todo alimento que é rico em açúcar, são alimentos que podem também te causar alguns processos e, de certa forma, te estimular e atrapalhar o seu sono. Além do mais, quando você ingere uma quantidade de um alimento que tem uma carga glicêmica muito alta, como um açúcar refinado em excesso, você demanda muitos hormônios relacionados à digestão. E aí o que acontece? Você pode gerar uma baixa na glicemia na madrugada, fazendo você despertar. Então, Ai, cuidado aí ó, com as gorduras e os doces em excesso. tá. E no caso, assim, o cérebro, ele gosta de uma rotina à noite para entender que o seu corpo está querendo repousar. Essa coisa assim, né? Eu faço isso muito com os meus pacientes que têm zumbido e que têm dificuldade para dormir, né? Essa coisa da rotina. Por exemplo, tomar um banho naquele horário, depois do banho, sei lá, tomar um chazinho, depois uma leitura tranquila, que não tem aquela luminosidade toda, às vezes uma luz mais focada no livro. E, no caso, fazer respirações profundas antes de dormir, para ir desacelerando. Essa rotina, isso é importante para o corpo, para o cérebro? Exatamente. Esses são sinalizadores que funcionam para ajustar esse relógio que nós temos, né? Então, assim, tudo pode colaborar. Os horários de refeição, por exemplo. Então, a gente tem horário fixo para entrar no trabalho, para sair do trabalho. Agora, as pessoas que trabalham em casa, elas estão um pouco desorganizadas com isso, né? Muitas começam a trabalhar no horário que dá e, compensação, levam esse trabalho até muito mais tarde. E próximo ao horário de dormir, eu acho que exercícios respiratórios, eles têm uma função já muito bem consolidada. Você diminuir esses estímulos, trazer uma leitura agradável, diminuir a luminosidade, é um ritual importante. A gente adulto tem uma tendência a não aderir tanto a um ritual, mas a gente vê isso muito claro nas crianças. As crianças que têm um ritual, elas conseguem dormir como se fosse um botãozinho. A pessoa fica até assustada. Nossa, mas estava aqui tão animado, agora já está dormindo. Por quê? Gosta da previsibilidade que esse ritual propõe. No caso da gente adulto, tudo isso vai ajustar esse relógio que nós temos. Nós temos esse relógio principal, mas nós temos os relógios que nós chamamos periféricos, porque eles vão lidar ali em nível celular. Então, por exemplo, se eu como fora de hora, eu aumento ali a insulina e o meu corpo entende, nossa, mas não era o momento da insulina, por que está alto? Isso, de alguma forma, pode prejudicar o nosso sono. Então, assim, o sono ele tem uma relação com diversos órgãos do corpo. Do fígado, ao intestino, à audição, ao nosso paladar, tudo está relacionado a uma boa noite de sono. Por exemplo, nossos hormônios que coordenam a saciedade e o apetite são regulados pelo sono. Então, se a gente faz isso de forma errada, sem rotina, a gente dá informação equivocada para o cérebro e parece que a gente está numa máquina que não está funcionando bem. Então, rotina eu acho fundamental. A gente ter horário regular para dormir, horário regular para acordar, inclusive nos fins de semana, a gente pode flexibilizar um pouquinho, mas não trocar o dia pela noite, né? Isso acontece que a gente chama até de jet lag social. Então, é importante a gente manter esses ajustes, porque isso organiza muito a nossa vida e, consequentemente, o nosso sono e a nossa saúde. Perfeito.
Eu vou ler um pouco aqui os comentários dos queridos aqui seguidores, aí depois eu vou fazer umas perguntas relacionadas a zumbido. A Gilu comentou, nossa, eu faço isso todo dia, reviso meu dia na cama. Quando você falou dessa coisa da pessoa ficar pensando na cama. A Ângela falou, estou amando essa live. Obrigada, Ângela. A Eliane Chaves, quando eu trabalhava, vivia muito estresse à noite na cama, encontrava soluções de problemas de trabalho. Agora eu tento encontrar soluções para outros problemas. Acho que de repente ela parou um pouco de trabalhar e criou outra situação aí para ficar pensando. Já eu te pergunto em relação a isso. Você acha que essa coisa da gente escrever os problemas ou questões que estão assim na nossa mente antes de dormir, isso ajuda, essa coisa da escrita? A gente precisa fazer esse exercício com relação às nossas preocupações, às nossas dificuldades. Se você não faz isso antes do sono, você vai fazer na hora de dormir. Então, essa estratégia realmente de você escrever, ela é recomendada aí, principalmente pelos psicólogos que atuam na área do sono, porque ela realmente faz a gente se tranquilizar de eu ter feito esse exercício, de eu ter feito essa organização da minha vida. Então, o que eu aconselho? Se você tem esse hábito de ir para a cama e ficar ruminando, pensando nos problemas, você vai antecipar isso. Então, no período da noite, antes do horário de dormir, bem antes, pelo menos uma hora antes, você vai pegar um caderninho, faça suas anotações, coloque amanhã preciso ir ao banco, amanhã tenho reunião com fulano, amanhã tenho aula, faça esse tipo de exercício, que aí você se tranquiliza e o seu sono não fica prejudicado. Então, essa é uma estratégia, assim, que eu recomendo para os pacientes. Exatamente. E outra estratégia também que ajuda muito é o mindfulness, né? Que é a atenção plena, né, Jorge? Essa coisa da gente, vamos focar no momento presente. Eu tô respirando, tô aqui na cama, vou me concentrar no momento presente, e aí eu acho que o sono vem um pouco mais rápido nesse sentido, porque a gente nem fica olhando para frente nem para trás, né? Eu acho que você falou um ponto muito importante, porque o mindfulness é você focar em si, não é focar no sono. A gente Isso. ficar preocupado com o sono, aí faz ele não vir. E o mindfulness, ele tem é uma estratégia super interessante, né? Tem muitos pacientes que fazem isso para o sono, e é você focar em você, na sua respiração, no seu relaxamento, e o sono vai vir naturalmente, né? Porque se eu peço para você, não pensa no elefante, você já pensou. Então, se a gente fica pensando muito no sono, ele não vem, ele fica, a gente passa a perseguir esse sono que ele foge mais ainda da gente. Então, foque em você, se tranquilize, faça um ritual de relaxamento, né? Tome seu chazinho quente, faça uma boa leitura e não pensa no sono. Ele vai vir. É só não ficar Exatamente. focado nele, né? Eu acho que o zumbido também tem essa característica, a gente não ficar focando excessivamente nele, e aí a gente consegue trabalhar, lidar melhor. Sim. A Eliane comentou também: tomo café de manhã e café à tarde, bem forte. Gosto de tomar às 15 horas. E se tomo mais tarde, realmente sinto que afeta o meu sono. Então, ela falou que isso procede. Então, para algumas pessoas, realmente, a cafeína realmente vai atrapalhar. Deixa eu ver mais aqui. Poderia repetir de levantar-se com hambre? Ah, a Érica. Qual é a causa? Acho que ela quer saber assim, no caso, com levantar. Peraí. Você consegue. Ô, George, esse hambre aí seria com sono? Seria com fome? O que seria esse hambre? Eu também fiquei curioso, eu li aqui, mas o meu espanhol realmente é bem Pois limitado, é, então eu também não estou entendendo. aí eu fiquei na dúvida se é levantar com fome, eu até pensei se era isso, né? Porque lembra, É, eu acho que é é, fome. Eu acho que exato. hambre é Então, fome. é que eu tinha Bom, falado exatamente que quando você tem uma alimentação muito rica em carboidratos ou gorduras, você pode. Ó, alguém confirmou aí que é fome, né? Então, na verdade, quando você come algo muito rico em açúcar, por exemplo, você faz uma exigência maior, né, de insulina. Isso no meio da noite pode te causar uma queda nessa glicemia e você ter fome ou um despertar e precisar compensar isso. Então é importante a gente ter uma alimentação leve à noite, uma alimentação mais controlada. Eu, por exemplo, se eu comer um hambúrguer à noite, eu vou ter despertares
é certo, e de manhã eu vou ter muito mais fome com o meu café da manhã do que qualquer outro dia com outra alimentação. Então a gente tem que conhecer o nosso corpo, saber o que a gente pode comer e realmente evitar alimentos muito ricos em açúcares, alimentos com açúcar refinado, por exemplo, e as gorduras. Isso é uma informação que a gente tem que atentar sempre. E em relação à atividade física, né? É, geralmente os especialistas recomendam até que horas essa atividade física. Apesar de que eu acho que tem que focar um pouco na individualidade de cada um. Eu, por exemplo, quando eu faço uma atividade aeróbica às 9 da noite, eu vou ter um sono impecável. Ao passo que, se eu fizer mais cedo de manhã, eu não vou ter um sono tão bom quanto se eu fizer mais tarde. Mas eu sei que tem gente que vai ficar muito elétrico. O que é que você fala em relação a isso? A gente tem algumas questões muito importantes na hora de indicar o horário do exercício físico. Primeiro, a gente precisa saber o cronotipo do indivíduo. Tem pessoas que funcionam muito mais de dia e outras funcionam muito mais à noite. Então, eu indicar exercício físico de manhã para quem funciona muito melhor à noite é uma tarefa quase impossível. A pessoa não está disposta de manhã, ela não vai aderir, vai ser algo de, não vai trazer prazer para ela. Agora, por exemplo, para uma pessoa que acorda cedo, às vezes fazer um exercício físico muito tarde da noite também não é bom. Então, assim, os estudos mostram que, na verdade, a gente precisa estabelecer com relação ao cronotipo e a gente também precisa entender que tipo de atividade a gente está proporcionando o próximo horário de dormir. Por exemplo, uma atividade que a gente tem um componente mais aeróbico, ele ajuda mais o sono. Agora, por exemplo, se eu vou fazer um treino muscular, que eu vou ali para a academia, que eu estou ali com música, luz, estimulado naquele ritmo, eu vou ter dificuldade para dormir. Então, esse tipo de atividade deve ser evitado muito próximo ao horário do sono. Agora, uma atividade relaxante, aeróbica, ou, por exemplo, uma yoga, ou um pilates, alguma coisa que vai te fazer relaxar, ela tem um efeito muito positivo, inclusive fazendo à noite, próximo ao horário de dormir, sim. Interessante. Agora eu vou fazer uma pergunta que é bem dentro da sua área. Minha pergunta é: toda pessoa que ronca, ela vai ter apneia? Boa pergunta, porque a gente tem um conceito que roncar faz parte da vida, né? A gente nasce, cresce, casa, engorda um pouco, começa a roncar e tá tudo bem. Mas roncar indica alguma obstrução na via aérea. E pode acontecer de criança até idoso. Todo mundo aí está submetido. Para ter uma ideia, 50% da população ronca. Então não é algo tão raro, pelo contrário. A questão é, nem todo ronco tem apneia do sono. Isso é fato. Nem todo ronco. Mas todo ronco precisa ser investigado. Porque às vezes a gente tem uma relação de que se eu ronco muito alto, eu tenho mais apneia. Mas essa relação é meio fraca. Porque às vezes a gente pode ter tanta apneia que não dá tempo de eu fazer aquele ronco muito intenso, que eu tenho um evento respiratório atrás do outro. Mas às vezes quando eu tenho aquele ronco que vem com alta intensidade, com aquele engasgo e com aquela pausa na respiração, mesmo sendo de alta intensidade, há uma relação muito grande de ter apneia junto, né? Então, não esqueça, roncar precisa de avaliação sempre, porque você pode ser surpreendido aí com uma apneia até grave no meio desse ronco. E uma pergunta: a pessoa que ronca alto, é possível um ronco ser tão alto ao ponto de causar alguma lesãozinha coclear? Olha, com relação a uma lesão do nível lá no ouvido interno, no ouvido médio, a gente não tem muita informação sobre isso. O que se sabe, por exemplo, é que um ronco de alta intensidade, ele pode até vibrar as estruturas aqui da carótida e até deslocar trombos. Existem relatos na literatura falando sobre isso. Chega a quantos decibéis? Olha, na verdade, assim, a gente tem uma variação aí grande, mas o ronco mais alto, ele supera aí 80 decibéis, viu? Meu Deus, 80! Tem registros aí. Caramba! Ô, Jorge, no caso, a pessoa que tem a apneia pode levar alguma lesãozinha coclear, a pessoa ter zumbido por causa de apneia? Então, já foram feitos alguns estudos, inclusive uma fonoaudióloga aqui de São Paulo estudou essa relação de qualidade auditiva, zumbido, essa percepção em pacientes com apneia do sono. Lembrando que a apneia do sono, ela leva a um fenômeno que a gente chama de hipóxia intermitente, que é cair o oxigênio no sangue de forma recorrente.
Então, isso pode lesar órgãos muito importantes, desde a via neurológica, que vai conduzir ali para o ouvido, né, até causando um processo inflamatório crônico, com liberação de radicais livres, e isso pode sim afetar principalmente indivíduos que já têm uma predisposição ou que já têm um quadro associado. Então, o zumbido e a apneia do sono têm uma relação próxima. É importante a gente entender que esse paciente, ele tem um sono de pior qualidade, consequentemente, até a percepção desse zumbido se torna muito mais exuberante. Então, assim, sono e zumbido têm uma relação muito íntima e a gente tem que pensar nos dois sempre, quando vai avaliar um paciente que tem essas queixas. Olha, tá vendo? Então, gente, quem tem apneia, entendeu? É importante tratar, é importante passar com um especialista, tá bom? Porque muitas vezes pode piorar um zumbido pré-existente ou até mesmo acabar com o que a gente fala do copo, né? Esse copo transbordar e a pessoa acabar percebendo o zumbido. E tem outra coisa também, daqui a pouco eu leio as mensagens de vocês aqui, que é o bruxismo de sono, que isso também pode levar a um fator, digamos assim, de risco também para zumbido. O que é que você pode nos contar aí sobre bruxismo? Olha, o bruxismo é um dos principais transtornos de movimento relacionado ao sono, né? Então, o indivíduo ele pode tanto travar os dentes, apertar esses dentes, quanto bater. Inclusive, tem pacientes que fazem essas batidas de dentes, são tão altas que o parceiro de cama consegue ouvir. Isso entra no critério diagnóstico para esse transtorno relacionado ao sono. O fato é que o bruxismo do sono, ele tem relação com uma questão que acontece lá nas nossas ondas cerebrais inicialmente, e isso pode desencadear uma alteração respiratória e também fazendo a gente apertar esses dentes. Então, é muito comum, por exemplo, pacientes que têm um evento como uma apneia do sono, e em seguida eles apertam, como fosse uma resposta consequente a esse evento respiratório. Mas é importante que tem indivíduos que não têm apneia, não roncam, tá tudo bem, e tem esse bruxismo de uma forma até grave, que pode causar fraturas nos dentes e tudo mais. Então, a gente tem um pico ali por volta dos 7 anos e tem um outro pico ali na fase adulta. Então, precisa investigar questões de ordem emocional, estresse físico, tensão, que isso também a gente descarrega, mas tem outras questões importantes aí relacionadas que muitas vezes estão atrapalhando lá no nosso sistema cortical, causando todo esse transtorno. É um transtorno que é, de certa forma, bastante frequente, a gente precisa de uma abordagem inter e multidisciplinar, tá? Porque às vezes nós médicos, a gente recebe esse paciente, a gente identifica, mas a gente tem poucas ferramentas de tratamento. Então a gente precisa, às vezes, de uma avaliação do odontólogo, que tem especialização nisso, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, e todo mundo vai buscar ali uma causa que seja mais exuberante ali para a patologia dessa doença, né? Para a fisiopatologia dessa doença. Legal. Vou voltar aqui para os seguidores. Gente, ó, para quem a gente responder pergunta, manda coração, tá? Aperta aqui, ó, embaixo do lado direito, que a gente gosta de afeto. Olha só, Andréa, é o seguinte, a Andréa perguntou. Se o sono inadequado, ele gera o zumbido ou se ele é uma consequência do zumbido. Eu vou falar um pouquinho antes, depois o Jorge fala também as questões relacionadas a isso. Andréa, pelo que eu observo, né, nesses 20 anos de experiência, o que acontece? A gente sempre tem que pensar no copo cheio, no copo. Então, para a pessoa ter zumbido, esse copo precisa extravasar. Às vezes, o que faltava naquele indivíduo era esse sono não reparador. Essa falta de descanso, deixando ele mais mal-humorado, deixando ele um pouco mais estressado, mais ansioso. E isso, na verdade, foi a gota d'água. Não é que o sono sozinho ele vai produzir isso. Tem toda uma questão por trás. E a segunda coisa é o seguinte, se é uma consequência do zumbido. Geralmente é assim, pelo que a gente vê nos estudos, muitos pacientes falam assim, olha, o zumbido está me acordando no meio da noite. Isso é uma coisa que os especialistas duvidam muito, que o zumbido acorde alguém no meio da noite. O que a gente pensa, Jorge, depois você põe suas conclusões aí, que a gente vai aprendendo.
o que a gente acredita é que a pessoa, às vezes, chega num horário do sono que às vezes fica um pouco mais leve, e aí ela pode dar aquela percebida no zumbido e ela dá aquela acordada e ela achar que, na verdade, foi o zumbido que acordou. Agora, acontece que muitas pessoas falam assim, eu tô dormindo mal por causa do zumbido. E a nossa pergunta é, como é que era seu sono antes do zumbido? Já era um sono que não era reparador? Era um sono que você tinha dificuldade? E a pessoa fala, é verdade, eu já tinha dificuldade para dormir, eu já acordava cansado. Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado para não colocar o zumbido no banco dos réus o tempo inteiro. Então, isso pode acontecer no sentido assim, quando o zumbido gera ansiedade, gera depressão no paciente. Isso pode acontecer? Pode. E daí o sono dele ficar alterado por causa dessas questões emocionais, porque ele tem uma condição, um sintoma que está persistindo durante o dia, tira a concentração, atrapalha o humor, deixa ele irritado. E uma coisa que eu aprendi com os especialistas em sono, um bom dia para ter uma boa noite para ter um bom dia. Então, se você tem um dia ruim, você vai ter uma noite também ruim. A gente vê muito por esse aspecto. Jorge, manda aí. Fala aí se eu falei alguma besteira. Não, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem uma tendência a ser muito linear, né? Buscar a relação de causa e efeito. E nem sempre isso acontece. Então, eu acho que são fatores que colaboram, né? Então, assim, um sono de má qualidade, ele colabora para uma percepção muito mais exuberante desse zumbido. Sim. E eu também concordo com você que essa situação de acordar com zumbido, ela pode até acontecer, mas é muito raro, não é isso que a gente vê. A gente vê mesmo que aquele indivíduo ele está tendo despertares por várias outras situações e ele percebe o zumbido que ele já tinha previamente, né? Ele já tinha previamente, só que aí o que acontece? Ali ele acordou, não tem barulho nenhum, ele está ali às vezes, ai meu Deus, eu acordei, eu não vou voltar a dormir, aí o zumbido, pã, fica muito mais exuberante do que ficaria. Então, o que a gente percebe é mais isso. A gente sabe que tem alguns indivíduos que, quando eles começam a focar muito no zumbido, isso, de certa forma, atrapalha muito o início do sono, né? Eles ficam ali tensos com essa possibilidade de não dormir. E, às vezes, a gente precisa fazer uma intervenção, até medicamentosa, para dar um suporte enquanto esse zumbido está sendo investigado, está sendo tratado, né? Mas a intenção é que você tire essa situação da cabeça, porque quanto mais eu fico focado em não dormir bem, eu fico mais focado no meu zumbido, tornando ele aí o principal agente da minha vida, mais dificuldade eu tenho de lidar com ele, né? Então, é importante a gente sempre buscar as estratégias corretas, os profissionais corretos, para poder realmente tratar, e lembrando que isso tem tratamento. Sim, e uma dica muito boa, né, são os enriquecimentos sonoros, né? A gente tem esses sons contínuos, monótonos, barulho de chuva, de mar, que os pacientes podem utilizar, não só através de aplicativos, né, que são gratuitos, dá para você baixar esses aplicativos, colocar do lado e poder fazer o quê? Porque o zumbido num ambiente em silêncio é como uma vela num quarto escuro. Ele vai fazer um contraste muito grande. É um som, é um barulho que você percebe num ambiente silencioso. Então, o que você joga? Você tem que jogar um estímulo sonoro que não atrapalhe o seu sono, óbvio, numa altura que não atrapalhe o seu sono, mas quebrar um pouco aquele silêncio. Então, isso justamente, como o Dr. Jorge falou, em relação a você ficar muito focado antes de dormir no zumbido. Então, se tem um sonzinho externo ali, ele vai fazer concorrência com o seu zumbido. E de madrugada, se você acordar, você não vai acordar naquele silêncio absoluto. De madrugada, a cidade está muito parada. Então, o silêncio é maior ainda. Então, se você coloca esse enriquecimento sonoro, isso vai ajudar muito. Tem gente que fala assim, mas às vezes o meu parceiro não gosta, atrapalha um pouco. Existem uns travesseiros que se chamam Sound Pillow. Vocês podem comprar, adquirir pela internet. É um sonzinho que vem acoplado, a caixinha que vem acoplada no travesseiro. Você liga no seu celular, faz conexão com o seu celular. E você deitado aqui, o som vai vir daqui do travesseiro até aqui. Ele não vai ficar no ambiente do quarto. Então, isso também é uma outra opção para você que tem zumbido e sente dificuldade, ou então simplesmente se incomoda com esse silêncio de madrugada e de noite, antes de dormir.
tá? Perfeito, a Agora, gente chama de ruído branco, né? É o ruído branco, ruído branco, né? que O a white gente noise. faz, exato, e a gente faz às vezes com um sonzinho de chuva, um sonzinho mais agradável e pode realmente desfocar e até ajudar a dormir, viu? Não só com o zumbido, mas ajudar a dormir mesmo. A dormir Super mesmo. Tem uma importante. pergunta aqui da Érica, ela pergunta se vitamina B2, não sei se é B2 ou B12, ela escreveu B2, pode ajudar a dormir melhor. Olha, Érica, na verdade não tem evidência de uma suplementação de vitaminas assim que possa trazer benefício ao sono. O que se sabe é que tem alguns transtornos motores, como por exemplo, movimentos periódicos de membros inferiores, que eles estão relacionados com algumas alterações do ferro. Então, a gente sabe que pessoas que têm deficiência do ferro, elas podem ter a manifestação de movimentação excessiva nas pernas durante o sono. E o Olha que tratamento interessante, não é sabia. você tratar a causa. Então, você repor ferro, aí, no caso, seria a vitamina B12, né, que você poderia repor, que ajuda na absorção do ferro, e aí você está tratando esse transtorno. Mas de Tá. B2, realmente, eu não conheço. Agora, uma pergunta assim, que eu acho muito interessante. Eu dei uma vasculhada nos artigos científicos sobre melatonina e zumbido. E eu encontrei 4 ensaios clínicos randomizados falando que a melatonina era muito bem indicada nos pacientes com zumbido que tinham insônia. Porque não só a nota que os pacientes davam caíam, o questionário que era aplicado antes era muito maior do que aplicado depois. E teve um estudo, um ensaio clínico, que comparou a melatonina com o uso, acho que de sertralina, um outro grupo. Aí uma amiga minha até brincou, falou, nossa, acho que eles misturaram muito aí as duas coisas, né? Que não estão na mesma estação. Mas eu sei É, que esse pessoal fez isso e eles falaram que, comparado a isso em relação ao zumbido, eles viram que o grupo com melatonina teve uma resposta melhor para zumbido. Então, eu queria que você falasse um pouco da melatonina para o sono, porque eu noto que às vezes a pessoa fala, a melatonina é bom, vou tomar 10 miligramas, 15 miligramas, vou tomar um monte antes de dormir, que eu acho que vai fazer melhor. E a diferença daquele que é sublingual para aquele que a gente toma? então, isso eu acho uma das grandes questões que a gente sempre tem conversado, que eu acho que é uma dúvida geral, né? Então, em primeiro lugar, a melatonina é um hormônio. Como todo hormônio, a gente precisa entender quem precisa realmente de repor um hormônio, né? Então, assim, a melatonina, ela na verdade, a gente chama remédio para dormir de hipnótico. E a melatonina não é um hipnótico. Ela é um cronorregulador. Ela regula esse nosso relógio, que funciona bem, que às vezes não está bem funcionando, então a melatonina vem e ajusta. Então, na presença de melatonina, a gente tem sono, a gente regula essas funções e outras funções do corpo, e na ausência ou na redução acentuada de melatonina, tem outras funções que vão acontecer. O problema é que a gente criou essa cultura de tomar melatonina para dormir, mas o fato é que a imensa maioria das pessoas não precisa de reposição de melatonina. Quem precisa, na verdade? Idosos. Os idosos reduzem em até 30, em mais de 30% a quantidade de melatonina que produzem. Pessoas que vão viajar para diferentes fusos horários, a gente pode preparar para não enfrentar um jet lag acentuado, tá? Então, esse perfil de paciente se tem uma boa indicação de melatonina, além daqueles que têm o que nós chamamos de atraso de fase de sono, que é aquela pessoa que o relógio biológico dela não funciona de acordo com o relógio biológico social, com o relógio social, digamos assim. Então, ela dorme mais tarde e precisaria acordar mais tarde. Mas aí tem um desajuste entre a sociedade e o fisiológico dela. Então, a gente pode mimetizar novos horários de sono a partir da dose de melatonina. A questão é que, quando se começa algum tratamento com melatonina, a gente começa na menor dose possível. A gente começa, às vezes, com 0,5 miligrama, 1 miligrama, Nossa, mas quando só? você compra no mínimo 3 miligramas. E como Sim. melatonina, por exemplo, fora do Brasil, ela é vista como um polivitamínico, assim que ela é vista, É. então ela é vendida sem nenhum tipo de regulação. O que acontece? A gente costuma tomar uma quantidade maior. E aí a gente desregula esse relógio biológico, porque na hora que eu vou prescrever melatonina para alguém, eu preciso saber primeiro o ritmo biológico dela, porque eu tenho que saber o horário que eu vou dar essa melatonina, a dose que eu vou dar. Por exemplo, doses maiores. O que acontece? Pesadelo e sonolência durante o dia.
A gente vê isso Nossa, minha muito. paciente falou do pesadelo. Ela tomou um monte, ela falou, nossa, fiquei com pesadelo. Por que isso ocorre? Porque ele aumenta a quantidade de sono REM. E durante o sono REM, a gente tem quantidade de sonhos, né? E como a gente está tomando muita melatonina, a gente pode ter pesadelos como consequência. E sonolência durante o dia. E lembrando que, como durante o dia não é para a gente ter muita melatonina no corpo, é para estar numa quantidade bem basal, se eu tenho excessivo, meu corpo entende que é noite e ele deixa de fazer algumas funções. Então, a gente tem repercussões metabólicas também com o uso irregular da melatonina. Então, não dá para usar sem uma organização, sem uma orientação, tá? Mas, assim, tem muitos estudos mostrando realmente benefícios para diversas doenças. Nenhum consenso mundial põe a melatonina como um tratamento para a insônia crônica. Ela não entra. Alguns medicamentos, a base que vão agir em receptores da melatonina, são utilizados, né, como, por exemplo, agentes melatoninérgicos, e a diferença deles para a melatonina é que eles vão agir em alguns receptores específicos, enquanto a melatonina age em um número muito maior, e por isso você tem mais efeitos. Então, é interessante a gente realmente pensar na indicação certa, na dose certa e no horário correto de utilizar, antes de começar qualquer coisa. Nossa, excelente! A Nanda falando aqui, essa sou eu, não funciona no horário normal da sociedade. Não é que ela comentou que de noite ela é mais agitadinha, né? É que nem eu, assim, à noite eu quero reformar a casa, quero construir coisas, Todas assim. as ideias dos seus cursos surgem à noite, né? Nossa Senhora, é cada Você ideia que eu faz uma tenho na aula. cabeça. Exatamente, exatamente. Existe, para finalizar, gente, alguém tem mais alguma pergunta, assim? Bom, tem como modificar uma pessoa que é mais vespertina, outra é mais notívaga, quer dizer, aquela que é aceleradíssima à noite, e aí a pessoa fala, nossa, eu quero ser mais calma à noite e para de manhã acordar com tudo. Isso é possível, essa mudança? Na verdade, essa performance é bastante difícil de mudar. Na verdade, a gente não recomenda essa mudança, né? Porque é a sua característica que envolve questões genéticas e questões comportamentais juntos. Mas quando há um transtorno relacionado a isso, quando, por exemplo, a pessoa precisa acordar cedo porque ela é um profissional da saúde, entra no plantão às 7 horas, mas ela só consegue dormir às 2, então a gente faz uma modulação desse novo relógio, a gente reajusta esse relógio. E a gente faz isso, por exemplo, com melatonina e algumas mudanças comportamentais. Então, a gente faz uma situação diferente do fisiológico para que ela não sofra tanto esse transtorno. Mas se ela conseguir adaptar a sua rotina de trabalho ao seu horário biológico que é próprio, aí seria o ideal realmente. Uhum. Tem uma pergunta aqui da Cristina. Melatonina sublingual, ela é melhor, é mais efetiva do que aquela que a gente toma via oral? A melatonina sublingual ela é mais rapidamente absorvida, ela tem um efeito de 20 a 30 minutos. Então, assim, o efeito dela é mais precoce. Mas, como eu falei anteriormente, a melatonina não tem, ela até tem uma ação hipnótica, que é de causar sono, mas isso não é uma ação tão exuberante dela. Ela tem mais uma ação de regular esse nosso relógio biológico. Então, a gente precisa entender a necessidade realmente de eu ter uma ação de melatonina muito mais precoce, se eu não estou colocando uma expectativa diferente do que ela realmente pode me proporcionar, né? Então, isso precisa ser bem discutido na hora da indicação. Uhum, exatamente. Bom, a pergunta da Gabi foi respondida aqui, né, em relação a insônia e zumbido, qual deles piora o outro, né? Então, a gente sabe, Gabi, que muitas vezes a insônia, a pessoa que já tem uma insônia antes de ter zumbido, pode ser a gota d'água para aquele copo que já vai enchendo. Às vezes a pessoa tem uma perda, às vezes ela tá com uma alteração do funcionamento da tireoide, ela começou a ter bruxismo, e aí ela começou a ter insônia. Aí a insônia foi a gota d'água, né? E no caso do zumbido, é quando o zumbido eu acho que vem mais associado a questões de ansiedade, depressão, estresse, a pessoa fica mais irritada durante o dia, ela fica menos... Ela fica realmente assim, com a parte comportamental, emocional afetada, e daí acaba afetando o sono por essas questões aí todas que vêm junto com o zumbido em si. O zumbido em si, o barulhinho, o sonzinho, a gente não vê muita relação não, tá? Tem os estudos mostrando isso. A gente vê mais a relação mesmo com
a parte do quanto o zumbido te afeta emocionalmente. Tá bom, gente? Gente, 10 horas e ponto, passou voando, porque foi muito bom. Agradeço os corações, agradeço a participação de todos e principalmente aí meu amigo, que foi excepcional hoje, tirando todas as dúvidas. Quem puder segui-lo na página que tá em cima, a página dele é Dr. Jorge Pinheiro, né? Isso, exatamente. Segue, ele dá muitas dicas, ele faz cada postagem maravilhosa sobre sono. Então, sono, gente, é a base de tudo, né? Eu acho que atividade física, não se sedentar e dormir bem, a gente já previne um monte de coisa, né, Jorge? Exatamente, eu acho que a gente já resolve mais de 80% dos nossos problemas de saúde, né? Então, eu acho que é Com fundamental. certeza. E eu só tenho a te Com agradecer a oportunidade, eu fiquei super feliz e honrado. Você tem feito um trabalho de conscientização não só sobre zumbido, mas sobre tudo, né? Porque o zumbido também tem uma interface com diversas outras questões. E para mim foi uma honra. Fico à disposição para outros encontros e agradeço a todo mundo que estava acompanhando a gente aqui. Obrigada, gente. Próxima semana a gente vai falar sobre cefaleias, enxaquecas relacionadas com zumbido. Não percam, tá? Que aí a gente vai sempre mantendo vocês atualizados e ajudando principalmente as pessoas que têm zumbido, tá bom? Beijo grande. Bom resto de semana para vocês. Até a próxima Durmam semana. bem, Beijo. né? Beijo, Durmam bem. querido. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Até mais.